Presidente Lula, essas reivindicações que nós vamos fazer aqui agora para o senhor são reivindicações de trabalhador, de idosos, de aposentados, de pensionistas e de pagadores de impostos. Com relação ao INSS, seu ministro Carlos Lupe, ele pode tomar as seguintes providências que vão impactar de forma positiva no INSS, na vida do aposentado, do pensionista, do idoso. Revisão da vida toda, que o seu ministro do Trabalho, da Previdência, coloque o INSS à disposição do STF, se comprometendo em acelerar as revisões da vida toda, em cumprir decisões judiciais de forma imediata e célere, e viabilizando inclusive o processo de revisão da vida toda de forma administrativa. 2. Trabalhar junto ao Congresso Nacional para que o PL 172 de 2014 e 1168 de 2011, que tratam da desaposentação e da despensão, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, que ela seja aprovada e dignifique todos aqueles que se aposentaram e continuaram trabalhando. Todos aqueles que se aposentaram, transformaram seus benefícios em pensões e possam colocar as contribuições vertidas ao INSS após o seu óbito ou após a sua aposentadoria, sejam computadas e calculadas no seu benefício previdenciário, ou de aposentadoria ou de pensão. E por último, com relação básica aqui aos aposentados, pensionistas e idosos, presidente Lula, renegociação de todas as dívidas dos aposentados e pensionistas, empréstimos consignados, no mesmo modo aí que inclusive o Wellington Dias, o seu outro ministro, fez com relação ao Auxílio Brasil ou Bolsa Família. É simplesmente o seu ministro Carlos Lupe buscar uma política de renegociar, no sentido de baixar os juros e as dívidas dessas contratadas no período da pandemia e do governo Bolsonaro. Dá sim e é possível. Com relação ao seu Ministério do Trabalho, ministro Luiz Marinho, olha só, estou dando um alerta aqui para o senhor e eu quero te dar a certeza de que se o senhor está sentado nessa cadeira, o senhor tem que agradecer a 20 milhões de trabalhadores que foram negligenciados pelo governo Bolsonaro, pelo ex-presidente Bolsonaro, que deu calote em 20 milhões de trabalhadores não pagando o abono salarial ano base 2021. E é tão incompetente que pegou o abono salarial ano base 2021 e jogou para o seu governo. Se o senhor seguir esse calendário, o senhor vai ter o seu primeiro ano de governo dando calote em 20 milhões de trabalhadores. O senhor tem que colocar o abono salarial em dia. O senhor tem que pagar também o abono salarial ano base 2022. Esse sim é a sua obrigação constitucional e é sua obrigação constitucional de colocar o abono salarial em dia e uma obrigação moral, porque quem te colocou aí, tenha certeza, foram os 20 milhões de trabalhadores que não receberam o seu abono salarial e foram vilipendiados, desrespeitados por Jair Messias Bolsonaro. Abono salarial em dia, presidente Lula. Esse é o principal pedido agora dos trabalhadores desse país. Presidente, idosos e trabalhadores, todos aqueles que trabalharam de carteira assinada ou no serviço público de 71 a 88, têm o que se chama cota de PIS/PASEP, fundo de PIS/PASEP, que pela MP 946, todo esse recurso, que hoje é de 26,4 bilhões de reais, foram transferidos para uma conta do FGTS. O senhor conhece muito bem o FGTS. Esses 26,4 bilhões de reais têm nome e CPF, é dos trabalhadores. E o senhor não pode fazer com que esse dinheiro não chegue aos trabalhadores. E para que isso aconteça, é só o senhor passar um WhatsApp para a sua presidente da Caixa Econômica Federal. É uma obrigação imperativa do senhor fazer isso. E se o senhor não fizer, tenha certeza que o seu governo será responsabilizado por isso. Esse dinheiro não é do governo, como Flávio Bolsonaro e o seu pai, Jair Messias Bolsonaro, pensam ou pensavam.
Esse dinheiro é do povo trabalhador. E o senhor pode fazer com que isso se concretize com uma mensagem de WhatsApp. Presidente da Caixa, paga a cota do PIS agora. Paga para todo mundo porque é direito deles, é do trabalhador, é do idoso, é do pobre. 26,4 bilhões para 10 milhões de pessoas. Abono salarial, 20 milhões de trabalhadores e suas famílias. Aposentadoria, revisão da vida toda, renegociação das dívidas vão atingir aí aproximadamente também 15 a 20 milhões de pessoas. Então são medidas impactantes e que não onera o seu governo. O senhor não precisa ir no Congresso pedir, o senhor não precisa ir no STF pedir. É só o senhor pegar essa caneta e assinar. A verdade é essa. Revisão do FGTS. Presidente Lula, o senhor está diretamente ligado à revisão do FGTS ADI 5090, porque o presidente Jair Messias Bolsonaro foi engavetando e segurando o julgamento para pautar a revisão do FGTS lá no STF sobre a desculpa de que não tinha dinheiro, mas não tinha dinheiro e deu auxílio gás, auxílio Brasil, auxílio táxi, auxílio caminhoneiro, auxílio quinto dos infernos. E agora o senhor tem a obrigação de não ir para o rol da desonra, porque o senhor foi trabalhador, o senhor recolheu o FGTS, o senhor recebeu o abono salarial, o senhor é aposentado. O senhor tem o dever moral aqui, como presidente da República, eleito pelo povo, pelo pobre, pelo idoso, pelo trabalhador, de atender e viabilizar tecnicamente, economicamente, financeiramente a revisão da vida toda. E o STF quer te ouvir sobre isso. Dinheiro esquecido no Banco Central. 8 bilhões de reais. Também 10 milhões de trabalhadores. O governo Bolsonaro enganou, sambou na cara dos trabalhadores e dos contribuintes desse país. 8 bilhões de reais, 10 milhões de trabalhadores. Site valores a receber até hoje fora do ar. Temos um inquérito junto ao MPF, mas infelizmente a postura do MPF hoje é praticamente inerte e a gente não consegue viabilizar com que essas pessoas saquem os 8 bilhões de reais. E sim, o senhor pode interferir de forma positiva nessa situação. Presidente, por último, que o senhor cumpra a sua promessa de corrigir a tabela do imposto de renda, que já está desatualizada há 10, 15 anos. A última correção da tabela de imposto de renda foi feita pela presidente Dilma Rousseff, a sua presidenta Dilma Rousseff. Que o senhor continue perpetuando o que ela fez. Que o senhor dê continuidade ao que ela fez. E sim, cumpra a sua promessa de corrigir a tabela do imposto de renda. E todos que ganhem até 5 mil reais sejam isentos. Giovanni, eu não posso fazer isso agora porque eu não posso abrir mão, eu não posso fazer renúncia fiscal desses valores porque eu preciso para o governo. O senhor não está fazendo renúncia fiscal. Se o senhor não faz, o senhor está roubando dinheiro do bolso do contribuinte. E eu acho que o que o senhor não gostaria que seu governo fosse chamado seria de ladrão. Cidadania na veia. Eu não vou dar um passo para trás. E o povo brasileiro, esses milhões aqui de trabalhadores, idosos, aposentados, pensionistas, contribuintes, querem sim uma resposta concreta e imediata nesse seu primeiro mês de governo. Até porque as medidas, se o senhor não tomar agora, elas começam a surtir efeitos já em fevereiro. Obrigado pela atenção.